Há quanto tempo você não anda de Brasília? Cara, meu pai tinha Brasílias. Tinha uma Brasília... Brasílias, colecionador, assim, né? Ele sempre gostou de Volkswagen. Meu pai era mecânico eletricista. Que fera, cara. E ele falava, carro é Volkswagen. Aí ele tinha Brasília, tinha Passat. E ele sempre falava da Volkswagen. Então a gente já teve uma Brasília azul, mas aquele azul... Calcinha? Anos escurão 70, mesmo. o escurão. Já teve uma Brasília marrom. Já teve uma Brasília amarela, só que um amarelo ovo, né? Aquele clarinho. E, cara, eu lembro de eu indo pra fazenda da tia Ginua, a irmã dele, minha tia, no Goiás, né? Porque meu pai nasceu em Goiânia. E aí, como eu era muito pequeno, minha mãe preparava a cama ali Lá atrás. em cima do motor, em cima segurança, do motor, né? Eu dormia confortável, eu tinha uns 7 anos. E aí eu lembro perfeitamente, uma lembrança muito forte na minha memória, assim, era 5 horas da manhã, 5 e pouco. Aí a minha mãe ia levantando a porta, assim, trazendo o copo de leite da vaca, assim, sabe? Meu filho, acorda, toma um leite. Eu acordava, tomava o leite, adorava e voltava a dormir. Mas a última vez que você... A última vez que eu andei de Brasília foi quando eu mudei do Guará, porque eu nasci no hospital de base e fui para o Guará. Minha família morava lá, que é 32, Conjunto I, Casa 21. Eu tinha um abacateiro no quintal que minha avó plantou, que era enorme, ele era muito alto. Eu e meu irmão mais velho, o Max, a minha mãe ficava louca, que a gente pegava a mangueira dela, quando ela saía para fazer alguma coisa assim, a gente pegava a mangueira dela, o Max subia, que ele era mais velho, era mais ágil, ele subia bem alto, amarrava a mangueira. Aí a gente pegava de cima do muro, daqueles blocos, né? E ficava pulando, brincando de Tarzan. Caraca! Eu tinha uma mangueira na minha casa, morava aqui na CMU, em Brasília, tinha uma mangueira enorme. E mangueira, em época de manga, assim, um absurdo, tanto de manga, de abacate que dá, abacateiro, desculpa. Sim. Tanto de abacate que dá. E minha mãe, velho, pegava, eu estudava no Objetivo, minha mãe colocava um monte de abacate, minha mãe é professora, colocava um monte de abacate numa sacolinha da Bibabô e mandava a gente levar pastia no colégio. Puta vergonha, velho, chegar no colégio assim com sacolinha cheia de abacate, porra. Era foda. Não tinha maçã pra levar pra professora, levava um abacate. Foda. Mas a última vez que você entrou foi aqui nessa. No porão. No porão do rock. É verdade, verdade. Demos uma entrevista, foi eu, o Fred Raimundo e o Alf. Exatamente. Exatamente. E você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui no hospital de base, cara. 5º andar do hospital de base. Cidadão Candango, nascido no hospital de base. Meu pai e minha mãe moravam no Guará, era aquela coisa, era um casal jovem, né? Filhos de pioneiros, assim, minha mãe, a origem, ela nasceu em Séries, no antigo Goiás, que é no atual Tocantins, né? Só que minha avó mineira, de Belo Vale, morava na roça, era na roça mesmo, aquele Brasil pré-Brasília, né? E aí ela acreditou no sonho de Juscelino e veio pra cá. Minha mãe tinha 4 anos, ela entrou num pau de arara, eu nunca esqueço minha avó contando isso. Entrou num pau de arara, parou no Núcleo Bandeirante, uma mulher sozinha com 4 filhas, guerreira, raçuda. Eu tenho um orgulho enorme da minha avó por isso. Minha avó já faleceu, a última vez que eu a vi foi aqui em Brasília. Aí foi num porão do rock. Eu tava tocando com Rumbora, ela tava já velhinha na cama, sabe? Já tava com os familiares indo se despedir. E aí eu fui falar com ela, ô vozinha, tudo bem? Ela sempre amável, pessoa, nunca vi minha avó reclamar de nada. É isso que eu ia perguntar, então ela chegou a ver você fazer sucesso? Chegou, tinha um orgulho de eu tocando. E aí eu falei pra ela, vó, tô indo tocar agora, trabalhar. E aí dava pra ouvir, né? Que Brasília tem isso, né? O planalto, né? E o som se propaga. Ela falou, tá vendo, vó, você tá ouvindo? Ela eu falei, eu vou bater bem forte no meu tambor lá pra você ouvir lá o tanto que eu te amo, vozinha. Tá? Fica bem. Ela, tá, minha netinha, bem velhinha mesmo. Foi a última vez que eu falei com ela. Foi indo trabalhar, indo tocar. O Rumbora foi sua segunda banda? Rumbora foi minha. Na verdade, cara, eu tive uma primeira banda, que é o que eu oficialmente digo, que chamava Mosquito Moscovita. Era eu,
o Alf tocando guitarra, o Digão do Raimundos tocando baixo, e a Silvia, cara, que era a namorada do Alf, hoje é uma nutricionista, uma excelente nutricionista aqui da cidade, e ela cantava, e a gente tocou no Festival do Sigma. Tinha na época o Festival do Sigma e o Fico. Exatamente, o Fico sempre teve, né? Mas tinha o Festival do Sigma, a gente tocou lá, e a gente tocava covers. Tocou, se não me engano, Axmal Deutschland, The Mission, e aí Arte no Escuro. E a guitarra, o Alf conseguiu emprestado com o guitarrista do Arte no Escuro. Digão é um cara que tem passagens muito importantes assim, na minha carreira. Quando eu comecei a tocar bateria, o Digão tinha a lendária bateria Gold de acrílico, laranja, estilo John Bonham. E eu lembro que uma vez... Aguda Digão, pra caralho. E era muito legal, puta som. E eu lembro que o Digão foi, acho que viajar de férias com a família, ia passar, sei lá, 15 dias fora. E ele viu na fissura de tocar, né? Falou, cara, pode ir, eu vou te emprestar minha bateria. E aí eu peguei a bateria com ele, levei pra minha casa, e eu já morava na 210 Sul. E aí o Digão me deixou com a bateria dele lá, e foi a primeira vez que eu pude me envolver com o instrumento, ficar horas tocando. E eu tocava a tarde inteira, os vizinhos, minha mãe muitos anos depois, minha mãe sempre foi muito incentivadora. Muitos anos depois ela veio falar assim, você ficava tocando a tarde inteira, os vizinhos ficavam loucos, interfonavam pra mim. Pelo amor de Deus, fala pra parar de essa barulheira. Ela, tá bom, eu vou falar pra ele, desculpa, viu? Ela desligava, voltava a fazer as coisas dela lá e tipo, deixa tocar, sacou? E também a passagem com The Mission, né? Que eu toquei com The Mission em 2000 e foi graças ao Digão, porque ele tava na 89 e ele viu o produtor de The Mission desesperado reclamando que a banda, o produtor falando que a banda tava com problema, porque o baterista teve problema de visto na alfândega no Japão. E aí eles não tinham baterista. E aí eu saí correndo da Casa Amarela, morava com o Bora, todo mundo morava na lendária Casa Amarela. E aí saímos correndo, eu e o Alf, pro Via Funchal. E aí fiz o teste, né? Foi muito legal, cara, porque... Fez 4 shows com eles? Não, fiz um show, o show da capital de Via Funchal. A gente fez um outro show abrindo para eles em Curitiba, que eles gostaram tanto, foi uma história tão legal que o N. Hilsey convidou o Bora para abrir o show de Curitiba. Aí viajamos para Curitiba e a gente abriu o show. Eu cheguei lá correndo com o Alf, levando meus discos, botei uma camisa velha do The Mission que eu tinha toda rasgada, que eu guardei de lembrança da época que eu morava em Brasília, que a gente passou muita dificuldade aqui. Porque meu pai... Aquela história, né? O pai que abandona a família, e aí a família é despejada, aí os filhos têm que começar a trabalhar, a mãe também, a gente naquela coisa toda. E aí minha mãe juntou um dinheiro, a gente comprou um carrinho de cachorro-quente, enquanto minha mãe e meu irmão iam trabalhar, eu vendi cachorro-quente lá no Lago Norte. A gente morava no Lago Norte, minha tia tinha um terreno lá, e a gente construiu uma casinha muito humilde lá, pra gente ter onde morar. E aí o que eu fazia? Eu ficava fazendo projeção, velho, pra fugir daquela realidade, né? 14 anos tendo que estudar, trabalhar e vender cachorro-quente, e eu louco pra ser músico. Eu tinha um aparelho de som e aí ficava ouvindo música 24 horas por dia, ininterruptamente. Na minha cabeça eu tinha certeza que eu ia ser baterista, nada ia me impedir disso. Era uma questão de tempo, eu sabia que eu ia ser músico. Eu com essa camisa da época que eu vendia cachorro-quente, eu falei, vim fazer o teste. O cara, nossa, olhou pra mim de cima a baixo, velho, cabeludo, uma barbichona comprida assim. Eles não tinham opção, falaram, senta e monta a bateria aí, aquela ali. Eu montei a bateria, aí o N. Hilsey virou pra mim e falou assim, qual que você quer tocar? Aí eu falei, não, ele falou, qual você sabe tocar? Eu falei, até o Messi que eu sei tudo. Aí ele olhou pra mim assim, tipo, what? Aí ele falou, então, Beyond the Pale. Eu falei, já começa no disco, né? Começa com a chamada de chimbal, pá, começamos a tocar. E eu ali sem acreditar, né? Craig Adams de um lado, o N. Hilsey do outro, tocando Beyond the Pale. E aí é uma música que no meio tem uma série de convenções, assim, mais elaboradas, né?
eu cravando tudo no lugar, assim, pá, 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 tudo em cima, assim. O Annie Hilson tocando assim, olhando meio de lado, assim, pro Craig Adams. O Craig Adams olhando pra ele, tipo assim... O moleque sabe mesmo. Tá rolando, sacou? Aí terminamos Beyond the Pale, eles, pô, very good. Ah, qual a outra? Eu falei, até o México eu sei qualquer uma. Aí ele, tal, Val. Aí outra, Val. Na terceira eles, caralho, velho. Aí chegou um outro baterista. Eles, por respeito, falaram, pô, a gente vai ter que fazer o teste em consideração. Eu falei, não, claro, não precisa nem desmontar a bateria não, usa meu equipamento aí. Tocou, o cara não foi tão bem. E aí eles, nunca vou esquecer, o Wayne Hilson vindo pra mim falando, you win. Aí ele sentou do meu lado e falou, pô, vamos montar o repertório. Aí ele falou, você sabe tudo até o México? Eu falei, sei. Ele falou, eu vou escrevendo aqui, então, se tiver alguma que você não saiba, você me fala. Eu falei, ok. Aí ele foi escrevendo, ele olhava pra mim, escrevendo, olhava pra mim, 25 músicas. Caraca. Eu sabia todas. Aí ele falou, that's okay? Eu falei, ok. Aí ele falou, let's play. Vocês passaram o show pelo menos? A gente ficou a tarde inteira tocando juntos, cara. Toquei várias, velho. Quando terminou a passagem de som, eles com um sorriso aqui, tipo, porra, você precisa de alguma coisa? Eu falei, olha, tá tudo ótimo pra mim. Se você quer uma coisa, uma qualidade melhor pro seu show, seria legal eu comprar um jogo de peles, porque a bateria era alugada e a bateria já tava fofa, né? É, já tava machucada a pele. Ele chamou o produtor e falou, compre o que ele quiser. Aí eu falei, não, eu vou ficar porque eu quero eu trocar as peles e afinar a bateria. Fiquei lá, afinei a bateria, deixei ela prontinha, fui pra casa. Ainda tirei 2 músicas do disco novo, do Aura, que na época era o Aura, para incluir no repertório. E a noite foi sensacional o show. Eu tenho isso gravado em DVD, até no meu Instagram, que é @bacalhas. Tem um trechinho lá, se você, quem procurar vai ver um trechinho da primeira música, que é Beyond the Pale. Mas eu ainda vou fazer uma live para passar o show, assim, transmitir. E foi maravilhoso, cara. Foi um momento mágico na minha vida que, para não perder o fio da meada, o Digão é um cara que tem um papel importantíssimo nesse sentido, porque foi ele que fez essa ligação aí. Aí vem o mais louco. 2 anos depois, o The Mission voltou pro Brasil para tocar no Abril pro Rock. Aconteceu a mesma coisa. O batera. E nessa o Annie Hilson me ligou direto. Falou, e aí, vamos tocar? Falei, vamos. Aí ele falou, só que dessa vez a gente vai ter tempo para 3 ensaios. Velho, quando eu tava sentado no estúdio lá em São Paulo, na bateria, sentado num estúdio de ensaio, olhando o Annie Hilson aqui, Craig Adams aqui, outro guitarrista aqui, os 3 esperando eu fazer a chamada pra gente começar a ensaiar. Velho, sabe quando parece que carrinho de cachorro quente, faz um rewind assim da fita, subindo ali na QI10 do Lago Norte, subindo a ladeira assim, empurrando o carrinho, ouvindo The Mission, falando, cara, eu vou tocar. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, bicho? E aí fizemos 3 ensaios, fomos pra Recife, fizemos um show maneiríssimo. O show foi capa do jornal de Recife, né? E é uma história que eu guardo assim com muito carinho, assim, que é uma coisa muito legal que aconteceu comigo, assim. Eu tenho essa consideração de gratidão pro Digão por isso, assim. Ele foi um cara que sempre... Não, o Digão é um cara generoso pra caralho. Generoso pra caralho. Eu sempre tive essa identificação com ele. Vou aproveitar também e dar um alô pro Digão. O Minha Brasília, que fez 5 anos agora, em 2018, só existe porque o Digão topou gravar o piloto. Olha só. Não, ninguém ia gravar um programa inexistente, maluco, dentro de uma Brasília com um cara desconhecido. Exato. E eu liguei pro Digão e ele falou, vamos, agora. O piloto do Minha Brasília foi o Digão que fez e tá no ar. É uma personalidade, né, da Brasília, assim, da cidade, né? Aí depois dos Mosquitos Moscovitas, Little Coelho. Ou ainda teve mais coisa? Não, teve o Mosquito Moscovita. Aí teve umas outras bandas com Alf, sempre com Alf. Que já andou aqui também. É um cara que a gente descobriu música juntos, né? A gente era unha e carne, assim, né? E aí, no Objetivo, eu conheci o Gabriel.
Nunca vou esquecer, a gente estava na sala de aula. A história que vocês foram expulsos de sala? Não, foi quando eu conheci o Gabriel a primeira vez. Tinha uma professora fazendo, a gente estava na galera do Fundão, né? A lendária galera do Fundão, que virou a música. E aí eram os primeiros dias de aula do ano, a gente sentou meio perto, mas não perto, assim, próximo. Aí a professora falou para escrever uma redação curta sobre o que gostava de fazer. Eu, obviamente, falei sobre música. E o Gabriel estava do lado e ele percebeu, porque eu ficava o tempo inteiro batucando com caneta Bic na carteira. A professora ficava neurótica, louca. E eu lembro dele olhando e ele falando, pô, você toca bateria? Eu falei, toco. Quer dizer, na minha cabeça eu já era baterista, mas nunca tinha uma bateria, nunca tive uma baqueta. E ficava na carteira, tac, com Walkman, fitinha, ouvindo, nunca, cara, essas fábricas de pilha me devem muito uma dívida que velho. E a gente só ouvia no talo, aí quando a pilha começava a falhar aí rotação 25, né? Um saco. E aí o Gabriel, pô, você sabe tocar? Então eu tenho umas músicas, vamos tocar junto? Aí a gente ensaiava, o primeiro ensaio do Little Quail foi... O Little Quail, eu e o Gabriel, foi na carteira da sala de aula do Objetivo, a gente tocando Grande Reunião, Grande Reunião, 1, 2, 3, 4. Porque tem a história do 1, 2, 3, 4, vocês fizeram 1, 2, 3, 4 na sala de aula e foram expulsos. Sim. Mas isso foi depois, né? Que ele foi mostrando as primeiras músicas que ele já tinha feito, né? Que é Grande Reunião, todos os políticos numa grande reunião faziam muitos planos e enganavam o povão, enganados, explorados, enquanto poucos muito comem, muito espaço fome, só exploração. E a gente ficava ensaiando na carteira. Aí, mais uma vez, que como o Gabriel era do Lago Sul e o Digão era de lá, a gente foi assistir o ensaio do Filho de Mengele na casa do Digão, e quando tinha os intervalos ele deixava a gente ensaiar. E aí foi quando eu conheci o Zé Ovo. E aí a gente teve o primeiro ensaio da formação, que é o Little Quail, né? Na verdade o Little Quail é eu, o Gabriel e o Zé Ovo, né? Por acaso, um abraço pro Zé Ovo e pra Mariana. Exatamente, pô, eu cheguei aqui, passei lá na loja dela, mas ela tá viajando, fiquei sentido, Mariana. Um abraço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Puta que pariu, que música muito foda. Muito bom, velho, muito bom. Que música foda. Muito bom. E tem outra que é... Meu pai minha mãe me bate, o meu pai me espanca, meu irmão mais velho, no quarto me Mas enfim, rock, blues, né? O 1, 2, 3, 4 foi considerada a melhor música do ano pela Bis. Empatado com Caetano Veloso, cara. Cara, eu fui considerado, quando eu vejo isso eu falo que viagem, velho. Pela crítica, eu fui considerado o segundo melhor músico brasileiro, perdendo do Edgar Escandurra, e em segundo lugar com... Eu sempre esqueço o nome dele, velho. Porra. Um pianista de bossa nova, fantástico. Eu falo... O João Nogueira? João Donato. João Donato. Não, mas é espetacular. Você pensar numa banda de adolescente, uma música que tem... 2 frases, 1, 2, 3, 4. Mas não é autêntico e verdadeiro, né, cara? Cara, foda. É autêntico e verdadeiro. Então, quando... Valeu. Quando a música é verdadeira, cara... bem bom. E aí, cara, disso, o Little Quail, até quando o Gabriel andou aqui, eu perguntei isso pra ele. O Little Quail foi a grande promessa e toda a galera da geração 90 aqui de Brasília sempre falava assim, eu tinha certeza que quem ia estourar era o Little Quail. Ia todo mundo na onda. E aí, de repente... O Little Quail foi uma sucessão de erros, cara. A real foi essa. Tipo a gente se empolgar demais com a geração dos anos 90 e querer abraçar o mundo. Então, bora botar pra fora toda a adrenalina, e a gente gravou o disco muito rápido. Se a gente tivesse falado, calma, vamos sentir as músicas, entendeu? Tanto que a demo do Little Quail, gravado no... Oh, meu Deus, eu não tô com a memória tão boa assim, não. No Artimanha? Artimanha, que era ali no setor de Rádio TV Norte? Exatamente. Brasília Rádio Center. É a melhor versão de 1, 2, 3, 4. É o andamento certo. Ela tinha que ser...
Seria muito melhor. Puta, que burrice do caralho. Os moleque louco, né, velho? Querendo chutar o teto, né? Os moleque querendo entrar na festa chutando o teto. Blaf, sacou? Um baita erro. A mecânica da banda, o empresário, uma sucessão de erros. A banda estava coesa, a gente fez esse primeiro show na Apoteose, foi sensacional. A gente foi pro hotel, caralho, já vendo o feedback da crítica. Falou, velho, a gente vai botar pra fuder em São Paulo e vai acontecer. A gente já tinha lançado o segundo disco pela Virgin. E o que aconteceu? A gente veio pra São Paulo, cansados, a gente pegou um voo de manhã cedo, cansados, chegamos em São Paulo, era aquela coisa assim, dá tempo pra dar uma deitadinha, dormir, levantar e ir mais descansado pro ginásio do Ibirapuera e aí a gente vai botar pra fuder. Tava tudo tão certo, velho, tava tudo, sabe, tava fluindo. Que a gravadora tava botando grana, era uma multinacional, era Virgin, o presidente da gravadora vindo pra São Paulo só para assistir o Little Quail. O presidente da Virgin Brasil tava vindo ver um show de lançamento do Little Quail, que era a banda que ia estourar. O Zé Ovo, cara, ele viajou e resolveu ir para Guarulhos buscar a namorada dele. Só que até aí não tem problema nenhum. Qual o problema? Mas não tinha tempo hábil para isso. Não ia dar, era só olhar e falar, não vai dar. Só que o Zé Ovo tem uma pessoa de um temperamento, uma personalidade muito forte, né? E aquele jeito dele, eu vou e pronto, vai dar tempo. E aí ele saindo, eu ainda parei ele, falei, Zé, olha só, cara, não vai dar tempo, sabe? Você precisa saber disso, sabe? Mas você já era um adulto na época, né? Vai lá, cara. E ele voltou de Guarulhos, velho, em pânico, porque é lógico que não ia dar, velho. E a gente entrou no carro, entramos todos no carro e falando, bora, que a gente vai dar um jeito. E, cara, o Zé Ovo foi tão rápido. Ali é a 207? É. Por favor, cara. Ali é o Porão do Rock. Porão do Rock, claro. Era, né? Era. E aí, cara, o Zé Ovo fez um malabarismo e a gente até que conseguiu chegar no horário. Só que é aquela coisa, engarrafamento, ginásio, tudo lotado, multidão. Ficou aquela coisa de onde que é o portão, a gente tá no carro, pelo amor de Deus, bora, qual não é o portão errado, tem que dar a volta no ginásio. A gente ainda conseguiu entrar a tempo, só que o Zé tava tão nervoso, cara, com a situação, sabe? Que afobou. Que quando o animal tá acuado, o que ele faz? Ele ataca. Ele tava tão constrangido com a situação que chegou o produtor, pô, o que tá acontecendo? Que o Zé falou o quê? Já chegou extravasando o nervosismo dele, falando, pô, essa produção, porra, não consegue nem passar direito uma instrução de onde é, não sei o quê, e começou no nervosismo desabafar. Não foi por mal, eu sei disso. E ele começou a botar pra fora, meio que pra, sabe, justificar o erro dele. O diretor de palco ficou, eu nunca vou esquecer assim, ó, o braço cruzado olhando assim, ouvindo. Terminou de ouvir e falou assim: eu até ia botar vocês pra tocar, só que agora, só porque eu não quero, vocês não vão tocar no festival. Aí virou pro assistente dele e falou: monta a bateria do Mark Ramone e pode passar o som da bateria dele no tempo do show deles. O que aconteceu? O Zé ficou mais nervoso e começou a... E aí o cara falou, velho, esquece, não vai acontecer. E aí, velho? E o mercado é desse tamanho. Chega o presidente da Virgin e fala, o que tá acontecendo? Cara, as pessoas estavam esperando o show. A Brasil 2000 tinha mandado silcar 3.000 camisas do Little Quail distribuído de graça pro público, tá? Todo mundo com camisa do Little Quail, assim. Mas a banda ainda não acabou, a gente ainda falou, vamos nessa, cara, vamos nessa.
vamos fazer uma demo. A gente perdeu o contrato com a gravadora, lógico. O cara falou, velho, vocês estão loucos, né? Perdemos o contrato. Eles pararam de trabalhar o disco. E a gente falou, cara, vamos entrar em estúdio de novo. E aí começou a terceira leva de composições do Little Quail, que eram muito boas. Tinha Elvis Morreu, tinha umas músicas muito boas. Eu até hoje tenho elas na cabeça. O arranjo, se eu tiver que tocar agora, eu toco. Só que, cara, a relação já estava desgastada demais. A relação entre os três, sabe? A gente já não se suportava mais, já não suportava mais o outro. Eram 3 temperamentos fortes. E eu olhei aquilo ali, eu olhei pro Gabriel, olhei pro Zé e falei, cara, eu não tenho mais nada a ver com isso aqui, sacou? E virei e falei, galera, eu não tô mais. Não quero mais. E saí da banda, antes dela acabar. E a gente ia entrar em estúdio com produção do Carlo Bartolini, que tempos depois veio a produzir o primeiro do Rumbora. E aí quando eu saí, o Alf estava já voltando dos Estados Unidos, uma coincidência. E ele ficou sabendo que eu saí e me ligou e falou, Bacalhau, agora é a hora da gente montar nossa banda, que a gente sempre quis desde moleque. Você não tem mais a sua banda, eu voltei dos Estados Unidos. Vambora montar a banda. O Rumbora vem daí o nome, é o chamado, vambora. Eu falei, cara, vamos nessa.